Então aqui a gente já tem o trabalho, bobina de chamada, bobina de retenção, as duas separadas. Eu tenho aqui então a gente já tem os dois primeiros testes resolvidos. Agora a gente vai para o terceiro teste, que é o teste de baixa resistência entre a entrada do automático e a saída. Só para a gente entender, tá? O que acontece? O motor elétrico, que é a parte de baixo, ele só recebe corrente elétrica, ele só recebe alimentação por meio do automático. Então é o automático que alimenta o motor elétrico. Deixa eu pegar aqui um exemplo, antes da gente ir para a demonstração da continuidade em si. Vou pegar um exemplo. Tá vendo aqui esse motor de partida? Aqui é um exemplo de uma aula minha presencial. Você vê que ele tem o pino 30 e que embaixo dele ele tem nesse pino H, onde agora eu estou apontando ali, esse pino H ele tem um cabinho que vai para dentro do motor elétrico. Só que esse cabinho ele entra no automático ali, né? O que acontece ali dentro? Quando o êmbolo está em batente, o positivo da linha 30, que é esse maior aqui, ó, esse pino 13 maior, parafuso 13, fuso 13 maior, por dentro o automático ele tem uma chapa, e essa chapa ela liga o 30 no H. O 30 já está recebendo um positivo. Aí esse positivo vai para o H, que entra no motor elétrico. Então eu preciso testar se o meu automático está conduzindo quando é para conduzir, entre os pinos 30 e o pino H. Vamos lá agora para uma demonstração. Tem várias formas de fazer. Eu vou passar uma demonstração que eu gosto de fazer com ele em bancada. Então aqui é o seguinte. Eu coloco o meu multímetro na escala de continuidade, forço o êmbolo até o final e meço a continuidade entre o 30 e o H, mas sempre observando o valor, o número no alicate, no medidor de resistência que eu estou usando no alicate. Vamos lá para a demonstração corrida e depois eu venho com os detalhes. Então aqui é o seguinte, a gente, novamente, né? Eu venho aqui com o meu eu estou com o automático na mão, eu poderia fazer isso, por exemplo, eu acionei a bobina de chamada, acionei a bobina de retenção, o êmbolo já está no batente, eu posso medir continuidade, eu faço os 3 testes em sequência, posso fazer isso. Mas aqui, por exemplo, eu quero testar só essa condutividade entre o 30 e o pino H. Eu instalo as duas pontas nos dois parafusos 13, nos dois parafusos de condução ali, de potência, desloco o meu êmbolo até o batente e vejo se somente quando ele está em batente, que é quando tem a condução para o motor elétrico, se esses pinos se comunicam. Mas não é só a comunicação, é se essa comunicação é uma boa comunicação, uma comunicação fluida. Como assim? Vamos lá. Você vê que eu forço o êmbolo até o final, poderia fazer isso pela bobina de chamada e retenção, não tem problema. Eu forço o êmbolo até o final, testo a continuidade, ele está apitando, mas eu não estou só olhando, só escutando o apito, porque o meu multímetro ele pode apitar em vários níveis. Eu tenho multímetros aqui de boa qualidade, que eles apitam em até 50 ohm. Aqui é 1, que é um valor próximo de 0, perfeito. Quanto mais próximo de 0, melhor a condução. Mas se esse mesmo cara me disse uma continuidade de 30, uma resistência de 30 ohm, ele continuaria apitando. E cada multímetro tem o seu limite para o aviso sonoro. Então eu não posso confiar no aviso sonoro apenas. Eu tenho que medir entre um e outro e eu tenho que observar o valor que tem que estar próximo de 0. Nesse caso aqui, 1 ohm, está perfeito. Ô professor, forcei o êmbolo até o final e aí eu observei um valor aqui de
um valor de resistência de 30 ohm, 40 ohm, automático condenado, não tem o que fazer. Ah, mas meu multímetro está apitando, não importa. Você precisa trabalhar com a qualidade da comunicação entre o pino 30 e o pino H. Eu tenho muitas ressalvas sobre a medida de continuidade. Muitas ressalvas. E raramente eu trabalho com ela. Mas meu compromisso, minha auto-obrigação é te entregar recursos. Eu não estou aqui para falar o que você é obrigado a fazer. Eu estou aqui para te mostrar os recursos e os cuidados. Vai que seu multímetro, sei lá, só consegue medir continuidade. Não sei. Não sei qual que é a sua situação. Minha função, minha obrigação autoimposta é te entregar ferramentas práticas para que no dia a dia, quando você encontrar problema, você consiga resolver. Quanto mais recursos eu te entregar, melhor vai ser o seu leque de ferramentas. Mentais eu estou falando. Fora as ferramentas que você precisa no dia a dia. Então esse aqui seria o trabalho de continuidade. Combinado? Então, só para a gente resumir, trabalho do teste do automático é justamente bobinas de retenção, bobina de chamada e teste de continuidade, que na verdade é um teste de condução entre os pinos 30 e pino H. Muito importante que você realize esse teste, esses 3 testes, observando os números. Você percebeu que a todo instante eu peço para observar os números de corrente de consumo da bobina de chamada, da bobina de retenção, o número no multímetro na hora do teste de continuidade. É muito importante que você trabalhe com esses recursos. Combinado? Então, vou trazer aqui mais um teste de continuidade para a gente fechar a nossa aula. Às vezes eu brinco nas nossas aulas presenciais, né? Eu falo o seguinte: quando você já dominou o assunto, que você tem aquela sensação, às vezes não é nem uma sensação consciente, mas é uma sensação assim, caramba, de novo eu tô vendo isso aí. Isso é um bom sinal, significa que você realmente entendeu. E a repetição ela é a mãe do aprendizado, então você precisa estar sempre reforçando aquele conteúdo. Eu vou trazer um exemplo diferente aqui, de teste de continuidade de um automático, para a gente finalizar a nossa aula e você realmente ficar craque nos testes dessa peça. Vamos lá. Então ali você pode forçar tanto com a mão como na bancada também, não tem problema. E sempre observar ali o valor de resistência no multímetro. Isso aqui parece que não foi aprovado, né? Vamos ver aqui se esse aqui vai. Acho que é o mesmo trabalho, continuação. Aí. Acho que com a luva não foi, acabei tirando. Ó, forçando na bancada, você tem que observar um valor ali próximo. Forçando na bancada, você tem que observar um valor próximo de 0 ohm. Beleza? Então, esse aqui é o nosso trabalho do teste do automático. Espero que tenha ficado claro. Faça sempre as suas anotações. E lembrando de sempre as dúvidas você colocar na nossa comunidade. Acredito que a aula ficou bem esclarecida, como as nossas aulas são de costume, né? Bem detalhadas ali. Mas todas as dúvidas e as demonstrações dos seus testes na prática, lembre de lançar na nossa comunidade de alunos, que está no início da nossa plataforma. Tem lá o convite, o link para você entrar no grupo de WhatsApp dos alunos. Combinado? Valeu, meu amigo. Vamos lá para a próxima aula.